Graça e paz, meus irmãos, tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar trazendo uma breve meditação e explanação do capítulo 11, do livro de Mateus. E eu queria iniciar, antes de mais nada, dizer que tem sido uma gratidão, Eu trato com muita gratidão esses momentos que a gente tem tido e eu digo que essa meditação no capítulo 11 de Mateus tocou muito em meu coração, Muitas dúvidas foram sanadas e eu espero que possa tocar também o coração dos irmãos, que a palavra de Deus possa trazer conforto, consolo e crescimento espiritual para os irmãos. Inicialmente eu queria deixar claro, a todos que eu dividi em 4 partes essa meditação e como tema sugerido eu propus em Cristo somos autossuficientes. Então, iniciando, eu faço uma breve introdução do contexto histórico que estava acontecendo ali no capítulo 11 de Mateus. Versículo 1 diz assim: Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Então, como o PA ontem gravou pra gente, o capítulo 10, Jesus Cristo tinha escolhido ali os seus 12 discípulos e deu algumas admoestações, algumas orientações aos seus discípulos. E o capítulo 11 finaliza essa parte das instruções de Cristo aos seus discípulos. Então, dali Jesus Cristo foi pregar, continuar pregando e evangelizando em outros locais. Continuando a parte do contexto histórico, eu vou ler aqui para os irmãos. João Batista estava na prisão da fortaleza de Maquero, pois havia denunciado corajosamente o casamento adúltero de Herodes Antipas com Herodias, conforme o capítulo 3 do livro de Lucas. Seria de se esperar que os líderes religiosos se opusessem a Herodes e procurassem libertar João, mas em vez disso ficaram de braços cruzados. A atitude deles com relação a João refletia seus sentimentos contra Jesus, pois João o havia apresentado e honrado. E eu inicio essa primeira parte da meditação do capítulo 11 com o seguinte título: Ser humano e sua fragilidade diante de situações difíceis. Aqui na primeira parte do capítulo 11 é retratado que João estava preso, Quando João ouviu um cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntarem: És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Então, o versículo inicial nos apresenta uma cena intrigante. João Batista, o profeta corajoso e prometido, está na prisão. Essa introdução instiga nossa curiosidade e nos leva a refletir sobre o contexto em que se desenrola a narrativa subsequente. Não é difícil entender como João estava sofrendo na prisão. Era um homem no deserto confinado a uma cela. Era um homem ativo que recebera a Deus a ordem de pregar e fora silenciado. Então, aqui é revelado que João estava preso injustamente, fez uma denúncia contra Herodes e foi preso. Então você imagina, João estava numa situação onde ele profetizou sobre o Messias, sobre aquele que viria para julgar o mundo, e agora ele estava preso. Estava solitário, provavelmente estava sofrendo maus tratos ali, principalmente pela época, onde quando uma pessoa era presa, as prisões são totalmente, as prisões daquela época é totalmente diferente das de hoje, Então, eu imagino que ali ele passou fome, ali ele passou frio, E meio àquela situação ali foi revelada a sua fragilidade, Como é revelado aqui no versículo 2, E João, de fato, manda ali seus discípulos perguntarem a Jesus: Você é o Messias que a gente estava esperando, É interessante aqui, continuando os comentários a respeito dessa passagem, havia anunciado, João Batista havia anunciado um julgamento que estava demorando a chegar.
recebia apenas relatórios parciais do ministério de Jesus e não tinha como visualizar tudo o que estava acontecendo. Este teria sido um destino atroz para qualquer homem, mas tratando-se de João Batista a coisa era pior. Ele era um filho do deserto. Durante toda a sua vida tinha vivido nos espaços abertos, a céu descoberto, com o vento fresco batendo em seu rosto e a abóbada azul do céu como único teto sobre sua cabeça. Agora estava confinado em um calabouço subterrâneo de reduzidas dimensões. Então aqui é revelado, como eu disse, a fragilidade, né? Nós, muitas das vezes, em meio a situações difíceis, né? Às vezes em crise de ansiedade, alguns que passam por depressões, perca de algum ente querido, problemas de enfermidade. Isso, normalmente, quando nós passamos por esses momentos, é onde a gente indaga: Deus, por que estou passando por tudo isso? Deus, por que está acontecendo isso comigo? E muitas das vezes nos faz questionarmos, né, a divindade de Cristo, a existência de Deus. Eu lendo, né, o livro de Jó, isso é retratado bem, tudo isso, né, que eu acabei de citar. Jó passa por um momento muito difícil, né, onde ele perdeu tudo que ele tinha conquistado. Sua própria família, né, ficou enfermo, e foi naquele momento ali onde que ele questionava a Deus. Ele se perguntava, né, a palavra revela isso, que muitas das vezes ele se perguntava: Deus, tem pessoas ruins fazendo coisas ruins, ladrões que roubam, os ricos que se ganham em cima dos pobres. São tantas pessoas fazendo coisas ruins e estão prosperando, estão relativamente sendo beneficiados em sua vida, enquanto eu, que ajudei o pobre, ajudei as viúvas, ajudei aos necessitados, estou passando por isso. Por que eu estou passando por tudo isso, Pai? Quantas e quantas passagens no livro de Jó não é revelado isso, né? Então, somos seres humanos que, quando passamos por determinadas situações, nos encontramos em estado de fragilidade a ponto de entrarmos em crise de nossa fé. Só que, em meio a essa fragilidade de João, Jesus Cristo responde, né? Aqui no versículo 4, Jesus Cristo diz: Ide anunciar a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, Jesus demonstra cautela e ternura. Primeiro, lembra das profecias do Antigo Testamento sobre a obra do Messias. Os discípulos de João já lhe haviam contado o que Jesus estava fazendo, mas Jesus lhe pede que digam João novamente. Jesus, né, posteriormente, também elogia João, né? João não era um pregador popular que encantava as multidões, tampouco era como caniçar o vento que muda de direção a todo instante. Antes era um homem de convicções e coragem, o maior de todos os profetas. Essa posição elevada era decorrente de seu privilégio a anunciar o Messias. Depois de responder à pergunta de João, Jesus o elogia. João não era um pregador popular, como eu falei, né? Já li aqui. Essa posição elevada era decorrente de seu privilégio de anunciar o Messias. Seu ministério foi o ponto culminante da lei e dos profetas. Conclusão dessa primeira passagem. João ali entra, de certa forma, numa crise a respeito do Messias. Inclusive aqui na Bíblia de Genebra, né, tem um comentário sobre isso, né? Quando João ouviu num cárcere falar dos feitos messiânicos, João havia predito que a vida do Messias traria julgamento, extermínio do mal e separação do joio e do trigo. Porém, conquanto Jesus tenha trazido bênçãos no reino, ele também permitiu que seu precursor fosse preso pelo ímpio Herodes. João perguntava a si mesmo onde estava a libertação dos cativos que o Messias traria. Isaías capítulo 61, versículo 2 1 e 2 fala sobre isso. Então, João foi confrontado, né? Confrontado consigo mesmo, porque ele pregou sobre o Messias, ele falou sobre a vinda desse Messias, e agora ele estava preso, estava passando por uma situação difícil, e ele
diante do conhecimento que ele tinha a respeito das Escrituras, ele se perguntou: será que esse Jesus é realmente o Messias que eu preguei, que eu anunciei? Então, é revelado isso, mas mesmo diante dessa confrontação de João Batista diante de Cristo, Jesus Cristo responde com amor, responde com misericórdia, né? Apontando ali os feitos que ele estava realizando e depois elogiando João Batista, né? A ponto de dizer que o João Batista era o Elias, né? Em resumo, a preeminência de João Batista como precursor do Messias é um tema central nessa passagem do Evangelho de Mateus. Jesus não apenas o elogia a coragem e a fidelidade de João, mas também reconhece a sua importância na história da redenção. Como discípulos de Jesus, somos desafiados a seguir o exemplo de João, preparando o caminho para a vida do Senhor em nossas próprias vidas e testemunhando com coragem e convicção o poder transformador do Evangelho. Continuando, gente. A partir do versículo 16, lê-se assim: mas a quem te compara esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois vem João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Vem o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí, um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Posteriormente, Jesus Cristo faz uma crítica, né, às cidades de Corazim e Betsaida, né, elogiando as cidades de Tiro e Sidom. E aqui, nesse caso, né, eu renomeei essa parte aqui como a incredulidade. Eu dei um nome a essa terceira parte como a incredulidade de quem ouve o Evangelho e o rejeita. Na terceira parte aqui, né, somos confrontados com a narrativa impactante da condenação das cidades incrédulas, um episódio que nos leva a refletir sobre as implicações da incredulidade diante da mensagem de Jesus. Nessa passagem encontramos uma séria advertência sobre as consequências de rejeitar a verdade divina e resistir à obra de Deus. É interessante, meus irmãos, que aqui Jesus Cristo fala até de forma agressiva, né? Ele diz que Cafarnaum, inclusive interessante registrar que Cafarnaum foi uma das cidades que Jesus Cristo passou a maior parte de sua vida, né? Nazaré, Belém, nasceu em Belém, foi criado ali em Nazaré, e em Cafarnaum ele passou boa parte de sua vida e seu ministério. E ele diz bem assim a respeito de Cafarnaum: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Então olha que crítica severa Jesus Cristo fala, né? Como vocês sabem, Sodoma e Gomorra, né, eram cidades que ali era praticada prostituição, era praticada todo tipo de mal e coisas horríveis que confrontavam a Deus, confrontavam a palavra de Deus. E Jesus Cristo diz que Cafarnaum, que se Sodoma, né, ouvisse os feitos de Cristo ali, os milagres que Cristo operou, talvez Sodoma teria mais a aceitabilidade do que a própria Cafarnaum. Ele fala de Tiro e Sidom, que eram cidades de gentios, né? Então, assim, em resumo, a lição que eu tiro dessa terceira parte é a seguinte: muitas das vezes nós que nascemos na igreja, né, eu não falo de mim, eu não nasci, mas eu praticamente toda a minha na adolescência e juventude fui me criado na igreja. Nós que detemos de certo conhecimento intelectual, nós que estudamos, muitas das vezes, essas pessoas que têm um conhecimento intelectual mais avançado, muitas das vezes, a gente que tem um contato com os irmãos, a gente que está na igreja, vivenciando, comendo do pão, bebendo do cálice, muitas das vezes nós temos mais dificuldade de ter uma fé em Cristo do que aqueles, por exemplo, que ainda não conhecem, os mais humildes, os mais pobres, os que detêm de menos intelectualidade. Por isso, né, que a palavra de Deus fala que dificilmente um rico
Aí não é um rico só em dinheiro, é um rico aqui, ó. Das vezes um rico dificilmente entrará no reino dos céus, né? Justamente porque quando a gente não detém de tanto conhecimento, às vezes a gente tem mais facilidade de crer na mensagem, de ter uma fé mais firme e mais forte, né? A cidade de Corazim, a cidade de Betsaida foram cidades que ouviram o evangelho, ouviram os feitos de Cristo e ainda assim eles não olhavam com bons olhos para João Batista, para Cristo, né? A ponto de dizer que Jesus Cristo era um beberrão, que andava com prostitutas, com gentios, com pessoas totalmente erradas. Então, a reflexão que eu faço nessa terceira parte é essa, né? Concluindo aqui, né, os comentários que eu fiz, as cidades gentias de Tiro e Sidom, bem como as cidades pagãs de Sodoma e Gomorra, teriam se arrependido se tivessem presenciado os milagres que Jesus e seus discípulos realizaram. Cafarnaum teria sido exaltado aos céus pela honra de ter um Messias morado ali, mas os grandes privilégios de Cafarnaum só lhe trouxeram maior responsabilidade, maior julgamento. É interessante, 5 dos 10 milagres registrados em Mateus 8-9 foram realizados em Cafarnaum, ou seja, eles presenciaram ali Cristo face a face, mas ainda assim eles rejeitaram a mensagem do Salvador. E a quarta parte, gente, que eu intitulei como Louvor e Descanso em Deus. Aqui talvez seja a parte desse capítulo que mais tenha me confrontado e tenha falado ao meu coração. Eu vou ler aqui para os irmãos, né, o versículo 25 ao versículo 30. Por aquele tempo exclamou Jesus: Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus começa esse trecho com uma expressão de gratidão ao Pai, reconhecendo sua sabedoria e revelando como ela é revelada aos corações simples e humildes. Essa ênfase na gratidão e na humildade nos convida a refletir sobre a importância de reconhecer os dons de Deus em nossas vidas e a cultivar um coração grato em todas as circunstâncias. Que é revelado também, né, mais uma vez, a Trindade, né? Como eu disse, essa parte de Deus falou muito ao meu coração, que inclusive nas últimas reuniões, na última reunião presencial que nós tivemos, né, a gente tratou sobre esse assunto, né? Eu levantei algumas indagações e aqui é um ponto onde Jesus Cristo fala, né, que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. É interessante que aqui a gente viu a dúvida de João Batista, viu a incredulidade dos povos que ouviram a mensagem de Jesus, e ainda assim Jesus Cristo fala: vinde a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados. Jesus Cristo não nos rejeita em meio à nossa incredulidade, meus irmãos. Ele diz para você: vem, meu querido, vem para mim, vem para o meu encontro. Você está sentindo dor? Vem para mim que eu tiro essa dor. Se você está se sentindo sobrecarregado, vem para mim. O meu jugo é leve e suave. Né? É interessante que quando a gente passa por certos problemas em nossas vidas, certas dificuldades, principalmente espiritual e de saúde, atualmente, né, o que se vê é as pessoas procurando auxílio médico. Veja bem que eu não estou dizendo que se nós passamos por um problema de saúde ou por um problema psicológico, a gente não tenha que procurar um auxílio médico. Mas antes de tudo, antes de qualquer coisa, a primeira pessoa que nós deveríamos recorrer deveria ser a Cristo. Deveria ser ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus Todo-Poderoso. Né? Mas muitas das vezes o que nós vemos é as pessoas recorrer primeiro à ciência, à inteligência.
E continuando aqui, meus irmãos, para concluir, né, essa parte, o vídeo acabou travando aqui. Mateus 11 nos oferece uma reflexão profunda e relevante para os nossos dias agitados e cheios de desafios. Nesse capítulo encontramos não apenas ensinamentos intemporais, mas também convites calorosos e encorajadores de Jesus que ressoam em nossos corações hoje. Vivemos em um mundo onde a pressão e o estresse são constantes, onde muitas vezes nos sentimos cansados e sobrecarregados pelas demandas da vida. Nesses momentos, as palavras de Jesus nos convidam a encontrar descanso nele, a confiar em sua provisão e a entregar nossos fardos a ele. Eu tinha falado no vídeo, mas acabou cortando, de um acontecimento na escola da Carol, né? Tem uma aluna dela que estava sofrendo com dores de cabeça. E a mãe dela é cristã. Primeiro procurou um auxílio médico. Levou a filha dela no médico para ver se ela tinha algum problema. E depois levou para o psicólogo, a menina de 7, 8 anos de idade. Então, não que, né, se a gente estiver passando por problema de saúde, alguma coisa, não que a gente não deva procurar um médico, mas a primeira pessoa que ela foi recorrer foi ao homem, não a Deus, né? Então, isso me faz pensar, poxa, a palavra de Deus, o próprio Cristo, Ele que vem ao nosso encontro, o próprio Deus vem ao nosso encontro e diz: vinde a mim, você que está sobrecarregado, você que está passando por alguma situação difícil. Mas não, a tendência do homem atual é sempre recorrer primeiro ao homem, o homem recorrendo ao homem, né? É interessante isso, né? Mas que fica essa reflexão, meus irmãos, que possamos procurar nos recorrer ao nosso Deus sempre. Antes de tudo, antes de recorrermos ao homem, que possamos recorrer em primeiro lugar a Deus, né? E eu queria finalizar fazendo uma breve leitura, uma leitura pequena, de uma passagem nesse livro aqui, ó, que eu estou lendo, Nossa Suficiência em Cristo. É uma passagem um pouco longa, eu vou resumir aqui para os irmãos e ler só a parte final da parte que eu queria expor. Basicamente o que acontece? Numa pequena cidade dos Estados Unidos, um pregador foi pregar em uma igreja e ele se hospedou na casa de alguns irmãos, né? Ele foi pregar mais ou menos às 19 horas da noite e chegou mais ou menos meia-noite para 1 hora da manhã na casa dos irmãos. Só que ao chegar na casa dos irmãos que ele estava hospedado, ele bateu na porta da frente e ninguém atendeu ele. Depois ele deu a volta, bateu na porta de trás e ninguém atendeu ele. Aí ele, poxa, vou ficar aqui fora nesse frio, aí não dá, né? Aí ele foi procurar algum lugar para poder fazer uma ligação, né? Aí nessa caminhada que ele tinha um hotel próximo da casa desses irmãos, ele foi nesse hotel para poder ver se conseguia ligar, né, para casa dos irmãos. E nessa ele acabou caindo num barranco, né? Acabou se lameando todinho, se sujando, né? Ficou todo molhado. Aí depois ele levantou e conseguiu chegar no hotel e pegar o telefone para ligar para casa desses irmãos. Aí eu vou continuar a partir daqui, a leitura. O pastor iluminado telefonou e disse a seu sonolento anfitrião: sinto acordá-lo, mas não consegui que ninguém atendesse quando bati à porta. Estou a vários quilômetros de sua casa, estrada abaixo, aqui no hotel. O irmão poderia vir me buscar? O pastor conversando com os irmãos da casa onde ele estava hospedado. Ao que o anfitrião respondeu: meu querido irmão, há uma chave da porta da frente do seu bolso do seu paletó. O irmão esqueceu? Eu a dei ao irmão quando saí de casa. Então o pastor colocou a mão no bolso e lá estava a chave. Essa história verdadeira ilustra bem a embaraçosa situação dos cristãos que procuram obter as bênçãos divinas por meios humanos, enquanto o tempo todo possuem Cristo, que é a chave para todo tipo de bênção espiritual. Ele por si só preenche os anelos mais profundos de nossos corações e supre todos os nossos recursos espirituais que necessitamos. Então era dessa forma que eu queria finalizar, meu irmão. Em Cristo nós temos a autossuficiência. Que possamos refletir, que essa palavra, assim como falou muito ao meu coração, possa falar ao coração dos irmãos
e que esse estudo possa servir para a nossa vida diária, cotidiana, que possamos entender esse chamado de Cristo. Vinde a mim, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, doentes, frustrados, aqueles que sofrem com ansiedade, com depressão. Vai ao encontro do Pai, vai ao encontro do Filho e do Espírito Santo, meus irmãos. Ele está aí para te abraçar, para te socorrer. Essa é a mensagem que eu queria deixar para os irmãos. Abraço a todos.